Oi pessoal, esse vídeo é uma pequena atualização do vídeo anterior. Na aula passada, nós entramos no site do Portal Solar, fizemos uma pequena simulação e atualizamos os valores do vídeo. Então, agora, dentro do site, a gente obteve as seguintes informações. A gente obteve o custo da instalação de R$ 27.835,53, obtivemos o custo das parcelas do financiamento e da produção mensal desse projeto solar. Então, indo para a nossa planilha, além de atualizar esses valores aqui, eu fiz a atualização da taxa Selic, que agora é 2%, e também fiz a atualização da produção anual aqui, do valor financiado e do valor da parcela. Nessa planilha que a gente vai ver agora, eu ainda fiz uma pequena alteração em relação à planilha anterior. A planilha anterior, ela possui todos esses campos em branco. E agora eu inseri esses campos aqui, essa coluna em amarelo, chamada conta de energia. Qual foi o meu raciocínio nesta planilha aqui? É o seguinte, de acordo com a geração anual, eu tenho uma remuneração do meu sistema. Essa remuneração não é exatamente um dinheiro que entra, mas sim um dinheiro que eu deixo de gastar, certo? Ou seja, eu deveria estar pagando uma conta de energia e não estou mais, ou seja, aquele dinheiro que eu deveria pagar aquela conta, ele fica livre para que eu o utilize em outros investimentos. Então, eu preciso comparar o valor da remuneração do sistema, ou seja, o quanto o meu sistema está gerando, com o quanto eu estou consumindo. Por que eu fiz essa atualização agora? Porque nós contamos com a depreciação de 0,8% ao ano dos módulos. Isso quer dizer que eu começo com a geração de 7.865,04, mas essa geração ela cai 0,8% ao ano. Então, no 25º ano, nós temos uma perspectiva de geração de 6.486,6 kWh, bem menor, né, do que 7.865,04. Então, nós precisamos verificar se ao longo do tempo a geração consegue suprir a minha demanda. Por quê? Porque se ela não suprir a minha demanda, eu vou precisar procurar geração excedente. Pagar, por exemplo, a concessionária por um excedente de consumo que os meus painéis solares não estão conseguindo suprir, certo? Então, supondo aqui um consumo anual de 7.020 kWh por ano e considerando esse consumo constante, a conta de energia vai ser 7.020 vezes a tarifa naquele ano. E aí eu arrasto e vou até o 25º ano. Como é uma conta que eu preciso pagar, ela vai entrar negativa. E aí eu sempre vou fazer a seguinte comparação, para determinar qual vai ser a entrada no meu fluxo de caixa. Se a minha geração, a remuneração anual do sistema é maior do que a minha conta de energia, então, meu fluxo de caixa é idêntico ao da planilha anterior. Vai ser a soma desses três campos, D, E e F. Ou seja, vai ser o quanto eu recebo de remuneração menos as saídas. A saída é o custo de manutenção e o custo da dívida. Então, repetindo, a estrutura condicional, se D15, ou seja, a geração, né, o custo da remuneração, for maior do que o custo da conta de energia, nesse caso aqui vai entrar como menos G15, porque já que G15 é negativo, se eu colocar D15 maior do que G15, ele sempre vai ser porque G15 é negativo, certo? Então, eu coloco menos G15. Então, a soma vai ser só desses três. Caso D15, ou seja, a remuneração for menor do que a conta, então no fluxo de caixa eu vou somar tudo. Por quê?
porque aí a minha conta de energia vai ser maior do que a remuneração e vai sobrar um excedente negativo do meu fluxo de caixa, que é justamente aquela parcela de energia que eu estou pagando para uma entidade externa. Então, nesse caso, o nosso fluxo de caixa ele vai continuar positivo até o momento, nesse primeiro instante aqui, que é no ano 16, em que a geração, aqui onde o meu mouse está em cima, se torna menor do que a minha demanda. A minha demanda é 7.020 e a minha geração aqui em 16 está em 6.972,30. Então, significa que eu tenho uma geração menor do que a minha demanda e então eu vou ter que pagar um excedente de R$ 472,18 a uma entidade externa que vai estar gerando para mim. Bem, então, nesse caso, vai ficar um pouco mais complicado de você convencer o seu cliente de que o seu sistema vale a pena. Mas não é tão ruim, né? Não é tão difícil assim. O que é que você vai apresentar para o seu cliente? Primeiro, que o custo que ele deveria estar tendo com a conta de energia seria R$ 14.356,22 se ele não tivesse as placas solares. E ele vai estar pagando apenas R$ 472,18. Isso no primeiro ano em que a demanda começa a ser maior do que a geração. E assim por diante. Aqui ele tem uma conta de R$ 2.300 a pagar de excedente. Entretanto, se ele não tivesse as placas solares, ele estaria pagando uma conta de R$ 25.537,89. Então, já nesse argumento, você já começa a mostrar ao cliente que as placas solares ainda são viáveis. Uma outra observação que pode se fazer é exatamente no valor do VPL, ou seja, valor presente líquido, ou seja, qual é o custo total de remuneração do meu sistema. Antes de falar sobre isso, eu quero chamar a atenção que a gente não tem aqui o cálculo da TIR, como a gente tem na planilha anterior. Isso porque o nosso fluxo de caixa, ele não é convencional. Quem não lembrar disso, volta aí para a aula sobre TIR e TIR modificada. No fluxo de caixa convencional, a gente tem uma saída no começo do fluxo e depois todas as entradas são de remunerações positivas. Quando o fluxo não é convencional, então a gente não tem esse formato, que é o que está acontecendo com o nosso fluxo de caixa. A gente tem uma grande saída, depois várias entradas, mas depois volta a ter saídas. Então, nesse caso, o cálculo da TIR, ele não pode ser considerado correto. Quem não estiver lembrando, volta lá para a aula. Então, a gente tem o valor presente líquido, ou seja, seria o retorno para mim desse meu sistema. Como é que a gente pode fazer uma comparação, né? Como é que a gente vai comparar se esse retorno aqui ele está interessante para o meu cliente? Observe que a gente usou a taxa Selic como a taxa média de atratividade, ou seja, é onde eu vou comparar um investimento qualquer, né, rendendo 2%, com o meu investimento nas minhas placas solares. Então, a gente vem aqui, para essa planilha que a gente elaborou na primeira prova, eu pego o mesmo valor do financiamento, eu peguei aqui a planilha do CDB, 105% do CDI é exatamente 2% ao ano, certo? Então, eu simulei um rendimento de 25 anos, que é a vida útil dos equipamentos. Então, se eu pegar 27.835,53 e colocar no CDB a 105% do CDI, ou seja, rendendo 2% ao ano, que é a minha TMA, no final de 25 anos eu vou ter 43.631,72. Já com as minhas placas solares, eu teria 77.696,37. Então, a gente consegue ver que para a TMA igual à taxa Selic, o meu projeto
se torna mais viável. A gente pode ir fazendo outros testes aqui, eu posso colocar 3,5 aproximadamente a inflação. O retorno seria de 66.596,61. Observe que quanto maior é a TMA, né, menos atrativo vai se tornando o meu empreendimento. Entretanto, ele ainda assim é viável, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar de atualização da planilha para vocês e até logo!